Tô tocando um rock, você. Tô tocando chorinho. Vai, qual é o tom que você tá tocando aí, Márcio? Tô tocando em dó. Eu tô tocando em sol. Não. Vamos fazer uma ruptura. Vamos começar com uma ruptura aqui. O que é isso? Gente, vocês viram que não deu certo. Quem sabe a gente consiga fazer isso mais para frente. Mas boa tarde a todos. Vamos falar um pouco sobre rupturas. E ruptura lembra a gente, e no livro isso está claro, gente, a primeira revolução. Provavelmente alguns de vocês nunca viram isso aqui. Isso mais ou menos nos anos de 1976 a 78, quando a gente vivia a ditadura militar e o sindicato não podia se manifestar. A lei não permitia isso. Assim mesmo, o sindicato começou a se manifestar. E o RH não estava preparado para esse movimento. O RH, então, só fazia folha de pagamento, só fazia a parte cartorial da empresa, mas o RH, propriamente dito, não se fazia porque não existia uma contrapartida. Né? E o sindicato, através das manifestações, começou a forçar a empresa a fazer um RH, porque a empresa até então não tinha um interlocutor. E o RH passou a ser aquela pessoa interlocutora para sentar numa mesa de negociação. E o RH, então, deixa de ser o DP, que vocês muito provavelmente nunca viveram isso, que era o departamento pessoal, e que o do DP, a gente falava que era o Gerubal Pascoal, o chefe do pessoal, que só fazia caderneta de admissão e de registro, e passou, então, a ser o RH daí para frente. Claro que naquele momento existiam algumas formas de trabalhar, e aí começaram a se desenvolver algumas ferramentas de trabalho. Começaram a se desenvolver ferramentas na área de avaliação, na área de cargos, na área de treinamentos, que essas ferramentas foram se desenvolvendo durante o tempo. E a primeira pergunta que fica para vocês fazerem uma reflexão é: aquelas ferramentas que até então a gente usava no RH e que uns usam até hoje, elas atendem às nossas necessidades atuais? É isso que a gente precisa começar a questionar. Então, pessoal, a gente chegando, né? Márcio Moreno, Jefferson Leonardo, prazer receber vocês aqui. E a ideia é falar realmente sobre ruptura do nosso livro que estamos lançando hoje. E no final a gente apresenta aí o livro para vocês, ok? Nós vamos falar então o quê? Da avaliação de desempenho, que são uma das ferramentas existentes e bastante usadas dentro da área de gestão de pessoas. Mas, gente, anual, quer dizer que nós vamos ficar avaliando o desempenho do que aconteceu lá para trás. Será que é o caminho, com a velocidade que nós temos hoje, da mudança, da transmutação que nós temos nos dias de hoje? Essa mudança pode ser bastante interessante, não é, Márcio? Vamos colocar aqui? Ok. Não, Márcio, passou. Isso, ok. Então, nós poderíamos ficar falando 2 horas aqui ou mais, ou até quase um workshop de 8 horas sobre avaliação de desempenho. Então, vamos falar sobre 3 pontos importantes para a reflexão de vocês, para a ruptura de vocês. A primeira coisa seria a subjetividade das avaliações de desempenho. Gente, o que é uma avaliação de baixo desempenho, de médio desempenho ou de altíssimo, excelente desempenho? Qual é a métrica, né? Quais são os exemplos? Quais são os parâmetros? Então, a primeira coisa que se deve, e a gente recomenda na ruptura, é fazermos efetivamente, eliminarmos a subjetividade. Anual, nem pensar. Então, hoje está preparado e as ferramentas já estão sendo transmutadas para em tempo real. Fazer uma avaliação em tempo real. Mas eu ainda vejo empresas, eu e o Márcio, dentro das nossas consultorias, empresas que a pessoa entra, nem sequer o feedback depois de 3 meses da avaliação de experiência das pessoas. Ainda nós temos o tal do Gerubal Pascoal, ainda tem muitas empresas aí que o Márcio vai falar um pouquinho. E, por último, seria simplificar e flexibilizar essa avaliação. Então, não tem como. Hoje, a gestão da simplicidade é muito importante para o sucesso de qualquer profissional, para o sucesso de qualquer ferramenta e qualquer gestão de pessoas que venhamos a obter.
Segunda ferramenta aqui, o mapeamento organizacional, né? Ou ambiência, também é bonito, né? Falar ambiência é bonito, né? Gostoso, né? Então, eu acho muito chique, né? Ambiência. Também anual. Será que esse é o caminho? Né? Não é esse caminho, né, Márcio? Também falando para vocês sobre 3 pontos básicos. Poderíamos fazer um workshop aqui, mas não é a nossa ideia. Primeira coisa aqui, como é que nós vamos convencer o nosso diretor, o nosso superintendente, o CEO, de que, efetivamente, a avaliação de ambiência é uma ferramenta estratégica. Ainda nós temos uma série de líderes dentro das organizações e gestores que não acreditam, fazem isso por fazer. Vamos fazendo, porque tem que fazer, já comprou a ferramenta mesmo, a área de gestão de pessoas faz, depois eu vejo isso. Não é mais o caminho. Então, efetivamente, o mapeamento organizacional, ele deve e tem que ser uma ferramenta estratégica dentro das outras empresas. A outra coisa que não se mede tanto no mapeamento estratégico e esse clima de ambiência é o engajamento. Como é que medir? De novo, as métricas, né? Como é que eu vou medir efetivamente o engajamento, o comprometimento, o envolvimento das pessoas? Então, esse é um ponto da avaliação da ambiência que deve ser muito bem pontuado, com métricas muito claras. E, por último, a instantaneidade. Seria bacana, né? Eu já implantei dentro de algumas organizações avaliações semanais. Olha só que bacana. Numa área de vendas, numa loja, por exemplo, uma rede de lojas, onde as vendedoras são avaliadas semanalmente. Então, isso é bacana porque dá tempo de corrigir antes de fechar o mês e melhorar efetivamente o quê? O resultado, que é o mais importante, que é a permanência do nosso trabalho, do nosso emprego e assim por diante. Então, a instantaneidade é algo fundamental. Este é o caminho, é um caminho sem volta, e é assim que as ferramentas devem ser construídas, ok? Ainda falando de ferramentas, nos idos dos anos de 70, a Ford foi a primeira empresa a trazer um método de avaliação de cargos e salários por pontos, conforme era feito nos Estados Unidos. Lamento dizer para vocês, mas eu acompanhei isso, porque eu já trabalhava em RH naquela época. Gostaria de não, mas isso aconteceu. E o plano de pontos passou a ser uma febre em tudo quanto era empresa. Toda empresa queria fazer a sua avaliação por pontos. Então, imaginem, pegar uma empresa com 1.000 empregados. Desses 1.000 empregados, a gente tinha pelo menos uns 200 cargos diferentes. E começava a se fazer descrição desses cargos. Quando a gente chegava no último, o primeiro já precisava ser refeito, porque mudou tudo. E depois disso, quando efetivamente se conseguia a conquista de fechar todos os cargos, a gente ia para o mercado para saber como é que era a nossa estrutura em relação à estrutura do mercado. E aí, na nossa estrutura interna, dizia que um gerente comercial devia ganhar R$10.000 a valores de hoje, e a gente, então, começava a procurar esse gerente e não achava nunca, porque o mercado determinava que esse valor era muito maior. 15, 13, essa é minha irmã. 15, 13, e a gente não tinha como mexer na nossa estrutura salarial, porque aquele manual de pontos dizia que a gente tinha que pagar R$10.000. E a gente começou a sentir, nós, gestores de pessoas, que aquele manual de avaliação por pontos era alguma coisa que precisaria ser revista, precisaria ser refletida, precisaria ser repensada. Não que a gente esteja dizendo para vocês que estruturas de empresariais devem ser abandonadas, não, mas elas têm que ser repensadas, porque quem determina salários é o mercado. E o mercado muito mais importante do que qualquer plano de avaliação por pontos. E aí as empresas começaram a entender que aqueles planos de avaliação de cargos e salários por pontos, que até então as empresas tinham muito orgulho de dizer que tinham conseguido essa conquista, já eram matérias a serem revisadas. Então, aqui vai uma mensagem para quem trabalha com gestão de pessoas, que revejam as suas estruturas, que não ingessem as suas empresas por causa da sua estrutura, que determina que o salário deva ser pago de uma forma ou de outra. Mercado é o determinante. O mercado já disse para nós,
olha, o gerente comercial é o cargo mais importante da empresa. De repente, isso é cíclico, isso é sazonal, o gerente comercial deixa de ser importante, passa a ser importante o gerente de operações. E aí o gerente de operações deixa de ser importante, passa a ser o financeiro. E existem razões para isso. Por que o gerente de operações é importante? Porque a empresa precisa produzir quando finanças deixa de ser a coisa não tão importante, porque o mercado, a ciranda financeira está em baixa. Quando está em baixa, se eu não produzir, a minha fábrica não funciona. Quando a ciranda financeira está em alta, eu não preciso produzir, porque o que entra de dinheiro na minha empresa, ele se multiplica através das minhas ações financeiras. Então, depende do momento sazonal. Às vezes, uma função é importante, às vezes outra é importante. Então, é isso que o mercado determina. Mas a minha estrutura salarial não me diz isso. Ela diz que o gerente comercial tem que ganhar sempre X. E não é verdade. Então, é uma coisa que vocês precisam rever. Outra coisa importante, que estamos aqui num congresso a respeito disso, é o famoso LNT, que é o levantamento de necessidades de treinamento. E essa LNT também tem um pecado muito grave. A gente faz uma LNT, que é um levantamento de necessidades de treinamento, para fazer um programa de treinamento para o ano seguinte, que deve ser rigorosamente cumprido. E isso não é verdade. Às vezes aparece um negócio novo como a nova legislação trabalhista, e isso não está no nosso plano de treinamento. E como é que a gente faz? Fica sem saber? Quem trabalha com contabilidade, já ouviram falar de uma coisa chamada IOB? Informações objetivas. A IOB mostra todo dia, toda semana, todo mês, novas alíquotas, novas mudanças de imposto de renda, novas mudanças de legislação fiscal. E se a gente não acompanhar isso, a gente não tem como dar o retorno que a empresa precisa no nosso trabalho. Então, é importante que a gente faça um levantamento de necessidade de treinamento, mas a gente tem que deixar uma porta aberta para que haja uma flexibilidade na necessidade que surge no dia a dia das empresas. Então, o levantamento de necessidade de treinamento tem que ser alguma coisa flexível, claro, em cima de uma estrutura, porque a gente precisa saber quanto que vai gastar. E, em cima dessa estrutura, a gente tem que ter uma flexibilidade, porque as coisas são dinâmicas, as coisas acontecem todos os dias. Alguns cuidados e dicas de treinamento. Quem de vocês aqui já não fez um treinamento empresarial? Você já fez? Você já fez? Você já fez? Você já fez? Já fez? E vocês, quando voltaram para a empresa, multiplicaram isso para os demais? Isso é a importância. Porque senão a gente guarda o conhecimento e não compartilha com a organização. Então, a grande questão de treinamento é: eu saio para fazer um treinamento, eu trago um conhecimento novo e eu compartilho esse conhecimento com a organização. A maioria das empresas não faz isso. O empregado sai, cumpriu aquele programa de treinamento, a minha missão está resolvida, e o empregado, se vai multiplicar ou não, já não é problema meu. Uma outra coisa importante: negocie um plano de ação após a capacitação. Eu me capacitei, eu adquiri novos conhecimentos, eu adquiri novas informações, eu preciso desenvolver alguma coisa que possa fazer com que eu aplique aquilo que eu fui aprender. Aquilo tem que trazer algum tipo de retorno para a empresa. Tá? Charles Darwin dizia o seguinte: não é o mais forte quem sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Vocês vão ouvir a gente falar muito de mudanças aqui, de rupturas. Tá? Muito bom. Até aqui tudo bem? Estamos falando de rupturas importantes. Comunicação. Quase que eu posso garantir para vocês que dentro das empresas que a gente já atuou, eu e o Márcio, comunicação é o problema número 1 das organizações. Eu só não afirmo isso assim categoricamente 100%, porque eu não tenho uma pesquisa minha efetiva nesse sentido. Mas a comunicação é uma coisa muito importante dentro das organizações. Número 1, organização. Número 2, planejamento. Número 3, execução.
não é? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, hoje nós estamos numa outra era. E a insegurança também, né? Quem é de vocês aqui, que por questões assim de segurança, passa um e-mail para o seu colega do lado e passa o e-mail para as pessoas, todos os líderes que você acha que tem que mandar, porque todo mundo tem que saber. Guarda a cópia, porque algum dia alguém vai me cobrar isso aqui, não é verdade? Não é assim desse jeito? Agora, o que eu não me conformo é o seguinte, você pega, muitas vezes, manda um e-mail para a pessoa da baia do lado. Do lado, a baia está do lado. Né? As pessoas estão deixando de se conversar um pouquinho. Algumas palestras que a gente desenvolve, eu até recomendo assim, pessoal, converse um pouco mais. Assuntos importantes, manda um e-mail. Mas vai lá, olha no grão dos olhos, né? Porque a tecnologia nos facilita isso de uma maneira bacana. E aí, sobre a tecnologia, eu trouxe uma coisa aqui importante. Tá? A comunicação está aqui, a gente aprende, né? Nos cursos, nos workshops de comunicação, mas se a comunicação não é tão eficaz, vocês sabem a diferença de ser eficiente e eficaz. Eficiente é fazer bem e eficaz é você atingir o resultado além de fazer bem. Mas se não é eficaz, olha o que acontece, a comunicação, como é que ela fica na cabeça das pessoas. Está aqui, ó. Assim, fica o quê? O que é? Páginas em branco, não é? Nós somos as pessoas que, de uma maneira mágica, faz a comunicação acontecer. Isso depende da gente. Basta que eu acredite. Olha só que bacana, né? Está aqui, ó. Aí, de repente, as pessoas surgem na nossa vida. Agora, para a comunicação ser eficaz, efetivamente eficaz, o seu resultado maior, é entender dentro das organizações que as pessoas são diferentes. As áreas são diferentes, setores são diferentes, segmentos são diferentes, o mercado é diferente. E se eu pensar em vocês aqui como diferentes, se eu perguntar as cores que vocês mais gostam, por exemplo, cada um de vocês vai ter uma cor diferente. Mas se você fizer uma comunicação eficaz, olha só o que acontece com a sua comunicação dentro das organizações. Basta eu acreditar que ela fica exatamente assim, colorida e muito mais eficaz. Tá? Palmas para mim, por favor. Por favor. Muito bem, eu faço um esforço danado aqui, né? Pelo menos uns aplausozinhos aqui, né? Ok. Márcio, pode... Não, pode passar. Pode passar. É você. Bom, eu falei para vocês da primeira revolução, que foi aquele momento em que o sindicato começou a ganhar corpo num país que vivia uma ditadura militar, que foi de 64 até 88. A segunda revolução, eu costumo chamar de a revolução da desconcentração industrial. Vou dar um dado para vocês. Em 2002, 23% do mercado de trabalho era da indústria. Em 2012, esses 23% se transformaram em 12%. Hoje, o mercado da indústria, mais ou menos, deve ter entre 8% a 9%. E aí fica uma pergunta, onde foi parar essa mão de obra? Desapareceu? Perdeu o emprego? Não necessariamente. Esta mão de obra foi para um outro segmento ou para outros segmentos, principalmente segmento de serviços. Saiu da indústria. E a indústria, ela começou a ter problemas? Também não. A indústria começou a mudar o seu perfil, que antes era um perfil muito voltado para a mão de obra, para a manufatura, e ela foi para um perfil, que nós temos um professor de tecnologia aqui, para um perfil tecnológico, a robotização, tecnologia. Então, a indústria continua faturando. Para vocês terem ideia, existe uma fábrica na Alemanha de um brinquedo que vocês já ouviram falar, chamado Lego, que é uma das fábricas que tem o maior faturamento, que ela tem 12 pessoas. Acreditem. Porque não há a interferência da mão de uma pessoa neste processo. A matéria-prima entra de um lado e sai pronta do outro. Isso nos assusta. Como é que será o país, como é que será o mundo daqui aos próximos 10, 15, 20, 50 anos? Eu, com certeza, não vou estar aqui para testemunhar.
mais vai ser complicado. Bom, se isso é verdade, se eu falei para vocês que o RH saiu da indústria e foi para serviços, a minha pergunta para vocês, RH continua importante? O que você acha? Continua importante? Se continua importante, como é que se faz RH numa lanchonete? Como é que se faz RH num restaurante? Como é que se faz RH numa academia de ginástica? Aquela pessoa que antes trabalhou na indústria, que era um mecânico de manutenção de uma indústria, hoje é um mecânico numa padaria para consertar máquinas, fornos e outras coisas, ele deixou de ser uma pessoa diferente? Antes ele tinha um tipo de tratamento, hoje ele tem outro? Porque o RH não acordou ainda para essa mudança. Nós não estamos mais na época da industrialização, nós estamos numa outra época onde as coisas têm que ser repensadas. Onde o RH continua existindo, precisa, é necessário, mas uma lanchonete, vamos concordar, não tem dinheiro para montar uma estrutura de RH. Fica caro isso. Mas a pessoa continua necessitando. E como fazer isso? Então, existem algumas propostas. E aqui, de novo, a gente está fazendo rupturas. De novo, a gente está fazendo desafios. Como é que ficam os governos, as leis? A nova lei trabalhista, ela se aplica só à indústria ou ela se aplica a tudo? Não é? Tecnologia disponível, inteligência artificial. Eu até queria que você falasse um pouquinho sobre tecnologia e inteligência artificial. Isso aqui o pessoal já conhece bastante, né? Essa evolução tecnológica que nós temos que acompanhar. A gestão de pessoas, as organizações. Então, essa tecnologia, quer dizer, hoje você pega uma área jurídica, já está se falando que os advogados, né, a inteligência artificial vão ser muito mais eficaz numa análise de leis, jurisprudências, né, robotização, são milhares de empregos que vão sumir, mas aparecerão outros. Isso daí realmente é uma coisa constante e nós vamos ter que nos adaptarmos com isso. É uma ruptura forte e enorme, né? A gente veja hoje o uso dos celulares que a gente tem na palma da mão. Então, isso poderíamos falar bastante sobre isso. E o próximo item, que é a nova geração, que esse é o grande desafio. Essa geração diferente de hoje, gente, é outra cabeça, é outro mindset. Nós temos que acompanhar, e o gestor, principalmente, seja ele de recurso humano, gestão de pessoas, ou seja, qualquer líder, ele vai ter que saber adaptar essa nova geração com as gerações anteriores. E esse está sendo o maior desafio da área de gestão de pessoas. Então, nós temos que acompanhar. Então, são novas organizações. Esse processo que nós temos na área de gestão de pessoas, aonde deve ser efetivamente o protagonista. Ainda eu escuto, e o Márcio, há mais de 20 anos, assim, o RH tem que ser um setor, uma área estratégica dentro das organizações, tem que sentar à mesa do planejamento estratégico, tem que estar do lado do presidente, mas ainda muita falácia, são poucas as organizações que estão efetivamente fazendo este processo. E são as pessoas que fazem as coisas acontecer. Então, nós não podemos. E aí tem a premissa máxima aqui, que a gente trouxe o Batman e o Robin, que é muito simples, né? A palavra da mudança, né? Com uma coisinha bem no meio, que é bem essa mensagem que a gente quer dar aqui. Então, essa coisinha que nós vamos colocar, muda ou dança. A mensagem de ruptura é muito simples, muito básica, essencial, mas é por aí. Então, nós temos que realmente estar preparados para todo o processo de mudança. E, mais do que isso, rupturas, que é a palavra realmente que a gente está desenvolvendo, ok? E aí, a gente deixa algumas reflexões para vocês. Primeira delas, você acha que vai durar quanto tempo no seu emprego atual? Vocês já pararam para pensar nisso? Com toda essa mudança, com toda essa alteração estrutural, será que daqui a 10 anos os empregos vão ser do mesmo jeitinho que são hoje? Uma outra coisa que vocês... Você quer viver hoje como você vivia há 10 anos atrás? Nós somos professores, tenho aqui alguns outros professores acompanhando, e eu falo isso muito para os alunos. Projetem o seu próximo ano, os seus próximos 5 anos e os seus próximos 10 anos. Guarda esse papelzinho
E mais para frente, abra para ver se você conseguiu chegar naquilo que você se projetou. Mas projete. Temos que nos reinventar diariamente para continuar nesse jogo chamado vida. Se a gente não fizer isso, a gente não vai ter vez. Eu estou cansado de ouvir depoimentos de pessoas que dizem: puxa, eu pensei que estava tão preparado, fui para um processo de seleção, e a hora que eu comecei a conversar com a pessoa do lado, a pessoa tinha 2 faculdades, falava 2 línguas, e eu falei: estou fora. Porque hoje em dia a concorrência é muito difícil, e por salários que não são tão compensadores quanto os salários mais antigos. Tá? Então, gente, olha só que coisa interessante. Vamos em frente, não porque atrás vem gente, mas porque já tem muita gente na nossa frente. Tá? Então, é uma coisa para a gente parar para pensar. E aí, a gente quer convidar vocês agora. Vocês viram que no começo da nossa palestra, nós começamos a tocar e não deu nada certo. Ele tocava uma coisa, eu tocava outra, num tom diferente. Mas a proposta é que a gente, todos juntos agora, tentem fazer uma coisa harmônica. Então, eu convido vocês, nós, de forma colaborativa, para que a gente chegue num denominador comum. Vocês topam? Então, vamos lá.